todo felizinho, tu tava lá, tudo mais. Tava Irmão, presente, né? quero te ouvir. Fala pra gente aí desse jogo, a atmosfera do estádio, como é que tava, como é que você sentiu a torcida e tudo mais. Quero ouvir, mano. Cara, muito importante essa vitória, né? Eu acho que foi uma vitória com V maiúsculo. Por mais que o Vasco tenha vencido por apenas 1-0, eu acho que o que mais me impressionou foi a postura defensiva do time a todo Feito. momento, sabe? O Vasco não deu espaço pro Botafogo, a verdade foi essa, não deu espaço pro Botafogo, por mais que não tenha aí os números, se eu não me engano, acho que não tem. Mas, pô, cara, o Vasco foi superior na maioria do tempo, conseguiu ser superior ao Botafogo, que é o líder do campeonato, né? Por mais que não esteja numa ótima fase, é um time que, pô, tá mostrando ao que veio, né? Durante todo o campeonato, pô, campanha histórica no primeiro turno, e eu tava muito preocupado com relação a isso. E se você for pegar os números, o Vasco teve menos posse de bola do que o Botafogo, deixou o Botafogo com a bola no pé e tava partindo mais nos contra-ataques e tal, nas ligações diretas. Só que o Vasco teve mais finalizações ao gol, o Vasco teve mais finalizações para fora, né? E conseguiu ser dominante na maior parte do tempo, sem a bola no pé, mas jogando da melhor maneira possível, porque o que importa no final, Arthur, se for 5-0, se for meio a 0, o que importa no final são os 3 pontos, e era o que o Vasco queria, entendeu? Mas era um jogo que os dois times em realidades totalmente diferentes, né? Botafogo brigando para ser campeão, ser líder, se manter na liderança, e o Vasco brigando para sair da zona de rebaixamento, né? E acabou que no final, 1-0 Vasco, gol de Paulo Henrique, um jogador que Sim. não estava nem sendo relacionado em alguns jogos, só que começa a demonstrar um bom futebol a partir do jogo contra o Flamengo, né? Pô, conseguiu anular o Bruno Henrique, estava participando muito bem das ações ofensivas do clube, começou a ganhar ritmo de jogo, e agora, pô, vem sendo uma peça essencial pelo lado direito, lateral direito que apoia muito, defende muito, é rápido demais, e vem se destacando aí, vem se destacando legal. Gostei do gol dele, né? Poderia ser mais? Obviamente, porque aí a gente não ia sofrer até o final, né? O torcedor vascaíno não iria sofrer até o final do jogo. Mas, pô, ele mereceu o gol, né? Foi coroado com esse gol nessa boa fase que tá vivendo o Paulo Henrique. Cara, eu vou te falar, eu concordo com você quando você fala do Botafogo, porque mesmo o Botafogo nessa situação ruim, a gente imaginava que o time ia ser favorito contra o Vasco, né? O Vasco tá num momento muito crítico também na temporada. E na minha visão, o Botafogo entrou como favorito nesse jogo. E eu acho que o Vasco também sabia disso. Aí, eu acho que isso passa um pouco pela estratégia que o Vasco usou nesse jogo, porque você disse muito bem, o Vasco deixou a bola com o Botafogo e teve uma partida impecável defensivamente, praticamente, irmão. Impecável, porque, enfim, o time soube sofrer em determinados momentos, apesar de ter sido bem defensivamente. O Vasco soube sofrer, e aí tem um número aqui que é até interessante, vou pegar aqui que eu tava vendo. O Botafogo teve 8 chutes bloqueados. Apesar do Botafogo ter bastante a bola e ter tentado agredir o Vasco, o time conseguiu se defender e conseguiu parar o Botafogo, que não é um time bobo, né? Mesmo que esteja nesse momento complicado, não é um time que deve ser subestimado. E aí, muito disso, cara, a gente tem que dar o mérito aqui ao Maicon e Medel, né? Que botaram o Tiquinho e o Diego Costa no bolso, irmão. Porque o Maicon, assim, falando O especificamente do bafudo Maicon, Diego Costa, né? tá ligado? Eu ia falar isso. O Medel entrou na mente de todo mundo, não tem jeito. Pô, ele é muito experiente, irmão. Você ter um xerifão desse na tua zaga muda completamente o esquema e todo o sistema do seu time. O Maicon que deu uma volta por cima absurda, né? Ele saiu de assustadoramente ruim pra titular absoluto, botando o Léo no banco. O Léo que vinha sendo um dos melhores jogadores do Vasco. E aí eu queria falar também do trabalho da outra rapaziada do time, porque, por exemplo, Zé Gabriel foi muito bem nesse trabalho defensivo, até mesmo o Verrete, cara, que joga lá na frente. Em alguns momentos voltou pra ajudar nessa marcação e tudo mais, né? E eu acho que é isso que o Vasco precisa, tá? Mais do que, porra, atuações memoráveis e encantadoras e que façam o torcedor, meu Deus, alcançar aquele momento lúdico. Eu acho que o time precisa ter entrega e vontade, cara. Que foi o que teve nessa partida. Eu acho que é isso que vai tirar o Vasco da posição que ele tá agora. Porque se ficar esperando o futebol mágico cair do céu, irmão, um jogo do Guardiola que você tem 90% de posse de bola e você vence por 3-0 toda vez, eu acho que o time vai se frustrar e vai acabar se afundando nele mesmo. Então, se o Vasco, por exemplo, jogar nessa de, cara, vamos ter um sistema defensivo forte, talvez atuar nos contra-ataques, mas, pô, sabendo se defender,
Eu acho que o Vasco consegue sair tranquilamente dessa zona de rebaixamento aí, desse momento aí de baixo da tabela. Porque pra mim, vou bater nessa tecla de novo. O Vasco não tem time pra ir pra Série B, cara. Sim. Tipo, como você disse, né? O material humano não é dos mais ruins, mas também não é dos melhores. E o Ramon Dias começou a treinar o Vasco no meio do caos, né? No olho do furacão. Então, eu acho que, na medida do possível, ele vem apresentando um bom futebol, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Então, é bom que isso esteja acontecendo. Eu acho que, se for para oscilar, eu acho que já passou essa fase de oscilação, até porque o primeiro turno do Vasco não dá mais nenhuma brecha para o Vasco oscilar até o final do campeonato, né? O Vasco precisa vencer, alcançar ali a matemática de aproximadamente 45 pontos, e na minha opinião tá um pouco complicado, né? Porque tá todo mundo ali com os 37 pontos ali, né? Bahia, Goiás tá chegando também, Santos, Vasco, Cruzeiro. Então, tipo, eu acho que é um número de 45 pontos que pode ser que seja até maior, né? Esse sarrafo aí, né? Pra você se safar e conseguir se salvar, né? Da segunda divisão. Mas o que importa é isso, Arthur. Apresentar um bom futebol. E conseguir vencer os jogos, sabe? Ser efetivo lá na frente, porque o Vasco, eu acho que um dos problemas que ainda perseguem o Vasco da Gama é que o Vasco não finaliza gol, sabe? Só chega a gol com o Verratti de cabeça, sabe? E quando chegou com um jogador finalizando, que no caso foi o Payet, conseguiu fazer um gol, 1-0 contra o Fortaleza, uma vitória também importantíssima dentro de casa. Então eu acho que isso é o que falta no Vasco hoje em dia, sabe? E também ser mais incisivo e efetivo quando for finalizar as jogadas. Eu acho que isso melhorou do jogo contra o Goiás para agora. Eu acho que o Vasco entrou mais atento. Contra o Cuiabá você viu ali 2 gols que foram gols que o Vasco, dedicação total ali para chegar e conseguir marcar os gols. O gol do Orediano foi um gol mágico, na minha opinião. Conseguiu ali passar por 5 jogadores ali. E finalizou bem a gol, né? Finalizou bem como manda o manual, tirando completamente do goleiro. Eu acho que do jogo do Goiás pra cá, acho que ligou esse alerta, virou essa chavinha para que os jogadores precisam arriscar no gol, porque você só faz gol chutando, irmão. De outra forma, tu não vai fazer. Dificilmente tu vai entrar com bola e tudo pra dentro do gol. Então, irmão, finaliza gol, que uma hora ou outra vai acabar entrando, sabe? E é isso, cara, basicamente isso. Falar, uma coisa desse gol do Vasco nessa última partida que vinha sendo uma crítica da torcida, e aí eu acho que isso não se restringe só ao Vasco, mas o futebol brasileiro no geral. Eu não sei se você tem essa sensação que eu tenho também, mas, cara, eu sinto que ninguém chuta de fora da área. É muito difícil os times chutarem de fora da área. E o Vasco tem um jogador do calibre do Payet, cara, que tem um chute de fora da área muito bom, tem uma cobrança de falta, uma bola parada muito boa, cobrança de falta, escanteio, coisas do tipo. Eu acho que o Vasco não pode se dar o luxo de se limitar ao Verratti ou a bolas aéreas pro Verratti fazer gol de cabeça e brigar com os zagueiros. Eu acho que o Vasco tem que entender que o sistema tem que funcionar, irmão. E aí, vai ser gol do Paulo Henrique, vai ser um gol do Zé Gabriel, vai ser um gol do Gabriel Peck, do Orelhano. O Verratti vai ficar 2, 3 jogos sem marcar, mas o Vasco vai vencendo por 1-0, 1-0, 1-0. Irmão, é o jeito. É o jeito, porque se ficar tentando levar a bola até a pequena área pra ir marcar um gol, o Vasco vai acabar esbarrando em si mesmo e também nos adversários que não vão dar bobeira, claro, né? Você não vai entrar na pequena área tão fácil assim. Então acho que talvez essa seja uma arma, cara. Esse chute de fora da área, o Paulo Henrique teve uma jogadaça, dominou a bola bem, driblou, chutou, foi super feliz. Por que a gente não vê o Payet fazendo isso? Por que a gente não vê, talvez, o Verratti tentando sair um pouco mais da área e tentando fazer esse chute? O Verratti tem uma finalização muito boa também. Não sei, o próprio Gabriel Peck, não sei. Cara, mas o Vasco pode tentar. Eu acho que chegou no momento que o Vasco não pode se dar o luxo de falhar, mas também não pode abrir mão de tentar, sabe? Tudo que vier nessa fase que seja lucro, cara, eu acho que tá bom demais, pô. Exato. E no final o que vai valer a pena mesmo são os 3 pontos, né? E aquilo, o Vasco entra em campo agora só no domingo contra o América Mineiro, clube que já tá rebaixado, né, pra segunda divisão. Foi rebaixado na quarta-feira, no caso ontem, né? Perdeu de 3-0 pro Curitiba. Então é um clube que vem sem motivação, porque acabou de ser rebaixado. Então acho que é o jogo pro Vasco vencer e convencer, né? Já que vai precisar dessa confiança para as rodadas seguintes, né? Essa que é a verdade. O Vasco conta com o retorno de Rossi, né? O Rossi já tá treinando com o elenco e volta adiante, né, do América Mineiro.
E vinha sendo titular, né, no lugar do Gabriel Peck. Eu então acho que é muito importante, porque o Rossi tem aquela vontade, né, intensa de sempre estar ali, chegar no gol, cruzar ou então chutar. Eu acho que ele é um retorno muito importante, tanto ele quanto o Marlon Gomes, que ainda não retornou de lesão. Eu acho que são jogadores essenciais para essa reta final de Campeonato Brasileiro, né, juntamente de Gabriel Peck, Verratti, Medel, Maicon e os outros jogadores também. Então eu acho que o Vasco volta a ter peças importantes, né? Agora com a volta de Rossi e daqui a 1 ou 2 jogos a volta também do Marlon Gomes, assim espero. E tem tudo para continuar na Série A. Só depende única e exclusivamente dele mesmo, já que tem alguns confrontos diretos ainda, né? Ainda joga contra o Cruzeiro, joga agora contra o América Mineiro, que tem chances de vencer, aí joga contra o Corinthians em casa, né? Então são jogos que o Vasco tem que entrar para vencer. Como eu disse para você, não importa se for de 3-0, pode ser de meio a 0, gol de cotovelo, não, cotovelo não, que é ilegal, né? Gol de nuca, de barriga, isso aí. Gol de nuca aos 49 do segundo tempo. Mas se for vencer e ganhar os 3 pontos, tá válido. A torcida vai fazer a festa, vai ficar todo mundo feliz, que o Vasco ganhou 3 pontos e tá mais longe ainda da zona de rebaixamento. Então é basicamente isso, cara. Vamos ver como que vai ser no domingo, né, contra o América Mineiro. Porque tem gente, Arthur, que gosta de secar, né, no caso LF, que fala que jogos como esse são jogos que o Vasco gosta de entregar o placar, né? Mas espero que não seja, né? A minha verdade é essa, espero que não seja. Vou te falar, eu acho muito difícil, porque eu tava olhando a tabela aqui, pô, se a gente for olhar a tabela dos mandantes, o Vasco é o 15º melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Você fala, pô, não é tão bom assim, né? Mas se for ver a tabela do visitante, cara, o América Mineiro é simplesmente o último visitante, pô. O América Mineiro não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro ainda. E aí você pega um time que já tá rebaixado, tendo o retrospecto de ser o pior visitante do campeonato, contra um Vasco que tá crescendo no momento certo da temporada, cara, eu acho que só se, porra, um meteoro cair em São Januário, o Vasco perde esse jogo, mano. Porque, tipo assim, tudo conspira pro Vasco vencer, mano. Tudo conspira. E eu acho que vai ser uma boa vitória, tá? Eu cravo aí um bom 2-0 pro Vasco. Papo reto. Eu acho que vai ser nesse pique também. Eu acho que vai ser 3-0 Vasco. Eu acho que vai ser no estilo contra o Curitiba. Eu acho que vai ser tipo no estilo contra o Curitiba, sabe? Vasco, pô, buscando o jogo desde o começo, marcando e não se limitando a marcar gols, partindo pra cima e continuar ali naquela pressão absurda. Eu acho que vai ser nesse estilo, vai ser 3-0. Verratti vai guardar o dele, obviamente. Eu acho que o Rossi também guarda um no seu retorno. E o último fica de Maicon de cabeça, tá merecendo um gol aí. Pô, então vai ser quase igual a contra o Curitiba, né? Que o Verratti guardou 2, o Rossi fez 1. Só que o Zé Gabriel que tinha feito lá agora vai ser o Maicon. Pô, gostei desse roteiro, tá? Gostei, mané. Pô, rapaziada que tá aí no chat, quem quiser deixar o seu palpite, por favor, comenta, cola com a gente, vambora. Lembrando vocês, em 386 inscritos, a gente quer chegar a 500 até o final do ano, é a nossa meta. Deixa o like, pô, vambora. O grupo do WhatsApp também tá na descrição, quem quiser entrar, pô, pra tocar aquela ideia. Acabei de ver aqui que não tá mais na descrição o grupo. O diretor tirou e me sabotou, mané. Mas enfim, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, meu diretor, coloca aí no chat, por favor. Vocês estão extremamente convidados.